amigos, boa segunda-feira, estamos no ar com mais uma vez o nosso programa TV Síndico Condomínio e voltando, tendo a grata recepção do nosso presidente José Pimentel. Bom dia, presidente. Bom dia, Valdir. Bom dia, Deusvito, que é meu agora vice-presidente. Agora, certamente em função do meu retorno ao cargo, né, de presidente eleito do Síndico Condomínio, quero dizer para vocês que esses 3 meses de afastamento foi justamente por força da legislação eleitoral, onde eu estive concorrendo a uma vaga para a Câmara Legislativa do Distrito Federal. E quero deixar aqui meu bom dia a todos e dizer que estamos com um desafio para mais 4 anos pela frente, para mostrar que nós temos condições de fazer a diferença para os condomínios aqui do DF. Presidente, o que representou de repente essa luta de 3, 4 meses? O que você abraçou de experiência em termos do contato, do corpo a corpo com o síndico, com o condômino? Foi extremamente gratificante, aprendi muito. Eu mesmo me policiei em função até da maneira como fazia as abordagens aos trabalhadores, aos próprios moradores, aos síndicos. Mas uma das coisas que mais me deixou contente foi justamente a oportunidade das pessoas conhecer o presidente do Síndico Condomínio. Porque eu, durante esse período todo que estou à frente da presidência do sindicato, eu até comentei com a minha vice-presidente, nós deveríamos incansavelmente estar no dia a dia, visitando os condomínios, visitando os trabalhadores, os próprios moradores, e não tão somente na época da campanha como nós fizemos. E agora, por apelo de vários, você precisa ver a quantidade de assuntos que a gente nem imagina, que são solicitações que foram feitas, que certamente a partir de agora nós vamos estar mais perto dos nossos representados, nós vamos estar efetivamente agindo como entidade sindical, nós vamos fazer com que ela seja verdadeiramente a entidade que dá aos condomínios a credibilidade que eles merecem. E uma das coisas que me deixou assim bastante preocupado foi justamente a relação entre síndicos e condôminos com trabalhadores. Isso nós vamos ter que cuidar muito de perto, vamos ter que olhar com muita atenção, porque existe um vácuo nesse meio que a gente precisa eliminar. E o legado positivo, então, como o senhor mesmo colocou de tudo isso, exatamente a experiência e esse contato que nós começamos a partir de agora. Eu até fiz um texto direcionado ao nosso presidente, que eu fui um dos que votaram nele, que acredita nesse trabalho do José Pimentel, e coloquei que a gente tem que agir hoje que nem Copa do Mundo. O time está aqui, mas já está treinando para daqui a 4 anos ganhar a Copa. E com certeza essa Copa será nossa. Eu acho que tudo que Deus tem guardado para a gente está lá no nosso galardão, está conservado para daqui a 4 anos nós pegarmos. E como esse programa, a nossa vedete, o ator principal desse programa, exatamente o participante, o síndico, o condômino, o curioso na área de condomínio, nós vamos começar respondendo as nossas perguntas. O nosso tema é sobre taxa de condomínio, foi um tema solicitado pelas nossas redes sociais, e eu gostaria que o senhor respondesse, presidente, ao Walter Machado. Ele pergunta quem é o responsável pelo pagamento dos débitos condominiais de uma unidade financiada retomada pelo banco. Olha, Walter é o nome dele, Machado, né? O Walter, bom, a resposta é simples. As taxas de condomínio, até então, enquanto o possuidor da unidade habitacional, pelo financiamento, porque o financiamento é só um meio que ele fez com o agente financeiro para pagar certamente o valor da prestação dele. Com isso, o banco retomando o imóvel é de responsabilidade do banco a partir da retomada. Antes da retomada é de responsabilidade total dele, porque até então a posse e o domínio estava sendo exercida por ele. Ok, nós vamos agora com a primeira participação da nossa vice-presidente, professora Maria Deusvito. Vice-presidente, o Juraci Mendes, ele pergunta se o proprietário pode continuar usando as dependências do condomínio enquanto seu imóvel está alugado. Não, Juraci, ele não pode. Ele passou um contrato para esse locatário e, através desse contrato, o locatário é que deve usar as dependências, a não ser que tenha alguma cláusula contrária a isso e que fica na dependência do condomínio também alguns pertences desse proprietário. Mas, na prática mesmo, no contrato é o condômino
enquanto estiver com aquele contrato legítimo, possuidor daquela área. Eu só quero complementar a resposta Certo. dela, Valdir, no seguinte sentido. Ele precisa ficar atento, porque geralmente quando se aluga a unidade, um apartamento, Certo. a grande maioria tem garagem. Às vezes Eu ia perguntar isso agora. pode alugar só a unidade habitacional e não alugar a garagem. Ele pode alugar a garagem para um terceiro. Ou se ele preferir, ele pode continuar utilizando a garagem, embora faça parte da escritura numa única matrícula. Mas quem está alugado é a unidade habitacional, apartamento, não a garagem. Se ele não alugar a garagem, ele é legítimo possuidor e, como regimento interno do condomínio, assim o prevê e a convenção também, ele pode continuar utilizando a garagem nesse caso. Mas ela foi muito feliz na resposta. As unidades consideradas áreas comuns e o usufruto do próprio bem em função do contrato, Ou seja, é transferido o domínio naquele momento para a pessoa. Se eu alugo meu apartamento para o inquilino, eu não posso, de repente, fazer a festa do aniversário da minha filha no salão de festas do prédio. Quem tem esse direito é o inquilino. Não, nesse caso pode. Ah, posso também? Pode usufruir de algumas benefícios. Ah, tá. Eu sendo proprietário do prédio, embora meu apartamento esteja alugado. Cada prédio que tem salão de festa tem seu regulamento também. E às vezes eles até alugam para pessoas estranhas. Ah, ok. Presidente, vamos responder agora a Norair Silva, ou o Norair Silva, no seu gênero. O que pode ser cobrado quando o condômino atrasa o pagamento da cota? Bom, a cota condominial, normalmente, atualmente, o que tem sido penalizado, o Código Civil Brasileiro é claro, a penalização é de uma multa de 2%, simples, juros simples de 1% ao mês, e após 45 dias pode-se aplicar a correção monetária, que tem aí, diz que não tem inflação no país, mas essa variação inflacionária do país, pelo INPC, ele pode aplicar para a correção do valor da perda que existe sobre o valor monetário da taxa de condomínio. Ok. Vice-presidente, vamos responder agora ao José Lemes. Em caso de inadimplência, quem deve ser acionado, o proprietário ou o inquilino? Claro, o proprietário. Mas antes, o síndico do edifício ele deve fazer uma negociação com o locatário pela razão do contrato. Ele é responsável pela taxa de condomínio. Ele tem que pagar essa taxa de condomínio. No caso de atraso, muitas convenções dão um período, embora a lei dê 30 dias, mas a convenção tem algumas que dá 30, 60, até 90 dias para esse locatário pagar. No caso de não pagar, então, quem tem que ser acionado para o pagamento é o proprietário. Presidente, a Setembrina Reis, ela pergunta se é possível negativar os inadimplentes do condomínio no SPC. Olha, não existe uma previsão hoje que permita fazer a inclusão da taxa de condomínio no serviço de proteção ao crédito, muito menos no Serasa. Porque entende-se que a taxa de condomínio é uma forma de rateio de despesa para poder fazer face às despesas que são corriqueiras do condomínio. E existem alguns estados que os cartórios têm aceitado o protesto da taxa de condomínio. Porque, por exemplo, São Paulo tem uma lei específica nesse sentido. A Câmara dos Vereadores de São Paulo e a Câmara Estadual editaram uma lei fazendo com que as taxas de condomínio pudessem ser protestadas. Aqui no Distrito Federal não tem previsão nenhuma. Então, os cartórios geralmente aceitam o encaminhamento com algumas condicionantes, mas não existe uma previsão como sendo um título de crédito para fazer o registro SPC ou Serasa. Então a recomendação é que o síndico tome o devido cuidado necessário, receba a orientação do cartório para fazer o protesto e não a inclusão direto no Serasa ou no SPC. Ok, nós vamos fazer um breve intervalo comercial, voltaremos logo após o comercial, conversando sobre taxa de condomínio com os nossos especialistas, o presidente do Síndico Condomínio DF, José Pimentel, e a nossa vice-presidente, Maria Deusuíde. Segue TV Síndico Condomínio.
L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée. O futuro dela depende de você. Continuando com o nosso programa TV Sim de Condomínio, nós vamos perguntar agora à nossa vice-presidente. O Josafá Mendes, vice-presidente, ele pergunta se em caso do inquilino ser multado, como deve se proceder? Olha, quase todos os síndicos, as convenções de condomínio, eles têm previsto uma multa já aprovada em Assembleia Geral e ele deve conceder esse procedimento ao inquilino. Se é meio salário mínimo, X% sobre a taxa de condomínio, ele deve proceder e multá-lo pela inconveniência que ele praticou lá. Ok. Presidente, a Maria Neto, ela pergunta aqui, na convenção do condomínio, os juros poderão ser aumentados para compensar a redução da multa moratória para 2%? É possível usar a taxa Selic? Maria Neto que pergunta. Bom, primeiro que a taxa Selic é a taxa utilizada pelo Banco Central para trabalhar o fator determinante da inflação no Brasil. Certo. O que deve ser observado, primeiro que a fixação de multa e a fixação de juro, isso é por normativa, é uma lei. Ela Código não pode, Civil, né? ela é um Código Civil Brasileiro 10.406. Ela não pode a multa de 2% passar para 10%. Não pode, porque ela já é fixada em lei. Os juros podem ser juros moratórios. O que pode acontecer que, em função do atraso, o síndico pode trabalhar o orçamento mensal, via de regra ele é anual, mas ele pode trabalhar o orçamento mensal, como muitos têm trabalhado, com o valor da taxa de condomínio estimada, com desconto, pontualidade, num determinado espaço de dias, por exemplo. Se a taxa vence no dia 5, se você pagar no dia 30, ele pode te dar um desconto de 2%, 3%, 4%. Mas ela não pode majorar o valor dos 2% para 10% e nem pode majorar o valor do juro de 1 para 20%. Então, isso é pré-fixado em lei. A Selic, quem utiliza a Selic nas suas, normalmente, correções são os bancos. No caso do condomínio, ele vai usar o INPC, que é o fator determinante de correção. Índice Nacional e... Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Preço ao Consumidor. Tá, eu só aproveito e responda também o Antônio Meirelles. Ele pergunta se essa muda de 2% prevista pelo novo Código Civil é obrigatória. É obrigatória, salvo se os condôminos deliberarem que o síndico... E aí ele só pode abrir mão da penalização da multa se houver determinação em assembleia. Porque ele não pode deixar de, certamente, cumprir o que diz a convenção, porque ele está administrando patrimônio de terceiros, não patrimônio dele. Então, fazer renúncia de algo que não lhe pertence não é permitido. Então, neste caso aí, os 2% atrasou, se não houver previsão de assembleia, automaticamente no dia seguinte tem que aplicar os 2%. Agora, os juros, ele pode usar o bom senso. Ou ele aplica 1% por um dia de atraso ou por 30%, mas ele pode cobrar o juro fracionado de 0,33% ao dia, juro simples, não juro composto. Senhora Maria Desuíte, a Viviane Cristina, ela pergunta se os inquilinos devem participar do fundo de reserva. Não. O fundo de reserva ele é do proprietário. Muitas vezes ocorre o seguinte, ao fazer o contrato, o proprietário passa esse pedido de pagamento ao locatário e este desconta do aluguel, quando for pagar o aluguel.
Então, nesse caso pode, mas o fundo de reserva É de responsabilidade do proprietário. responsabilidade do proprietário do imóvel. Em caso do inquilino ser multado, como se deve se proceder? Não, desculpe, não é essa não. O Afonso Mendes pergunta, quais as despesas do condomínio cabem ao inquilino? Normalmente a taxa mesmo do condomínio. Aquela taxa extra não, é proprietário. Não, taxa extra dependendo, mas sempre taxa extra é do proprietário, não importa para que atividade vá, ou trabalho ou serviço no condomínio. O que ocorre nessa taxa extra é que em muitas convenções fala que quando é um serviço que o locatário usa diariamente, tudo que já está implícito na taxa de condomínio, como pagamento de despesa de elevadores, manutenção, isso tudo já está implícito na taxa de condomínio. Quando o síndico faz a taxa de condomínio, não cobre a despesa mensal, então ele não deve fazer uma taxa extra, ele deve fazer uma taxa complementar à taxa ordinária, para cobrir despesas mensais do condomínio. Aí, nesse caso, o locatário é quem paga. Ok, nós estamos chegando ao final do nosso programa, Dona Neuza. Aproveite a câmera 2 para suas considerações finais. Estamos aqui com o nosso presidente, retornando ao síndico condomínio. A função. A função, estou passando o bastão para ele, embora esteja lá ao lado dele, colaborando naquilo que for pertinente, segundo o Estatuto do Condomínio, as minhas funções. E peço aos síndicos, condôminos, né, que estejam sempre conosco lá, tirando suas dúvidas, solicitando serviço e verificando se esse condomínio não é filiado, que se filie, esteja conosco, nós temos bons serviços a oferecer. Ok, nosso presidente José Pimentel, seja bem-vindo. Suas considerações finais para o nosso público. Bom, agradecer a vocês, a toda a equipe, a minha vice-presidente que nesses 4 meses brilhantemente me substituiu. Segurou a onda bem. Afinal de contas, ela está junto comigo desde o início do meu mandato, desde o meu primeiro mandato, e não poderia ser diferente, uma pessoa que eu confio plenamente nas atitudes dela, e dizer para os síndicos, estou de volta com o compromisso de poder fazer com que o síndico condomínio seja e continue sendo o representante dos condomínios do Distrito Federal. Qualquer dificuldade, qualquer problema que tiver, nós estamos à disposição, porque nós sabemos das dificuldades do dia a dia, e dizer que este programa está sendo certamente trabalhado, está sendo mantido, para que o síndico possa saber que efetivamente existe um canal de comunicação direto para que ele possa ter informações precisas. E a nossa página está lá, www.sindicondomínio.com.br, para que ele possa assistir este programa, possa de certa maneira ver outras matérias que lá estão, e a partir da data de hoje reassumo o meu compromisso do mandato que fui eleito para mais 4 anos, certamente procurando fazer da mesma maneira que viemos fazendo, com todo zelo, com todo cuidado, mas a gente quer conclamar uma maior participação dos síndicos no dia a dia da vida do sindicato. E esse é o seu objetivo, presidente, tem certeza disso? Lembrando que o nosso programa, segunda-feira, de novo no ar, nós estamos estudando com o presidente, talvez, a mudança do dia, do horário do programa. O presidente vai avaliar, de repente, exatamente por conta da demanda de pedidos de síndicos, condôminos, mas o importante sempre é a sua participação. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, às 11h30, aqui com a TV Síndico Condomínio. Segue a programação Top Brasil. L'eau est un bien trop précieux pour être gaspillée.